Hello little ones, how you doing? I'm Robert França and I work as an English teacher for Seduc Pará and Seduc Maranhão. Today, I'm gonna talk about reading strategies. I hope you like it. Let's get started. Sintam-se todos, todas, todes à vontade. Hoje vamos falar sobre estratégias de leituras de modo em geral. Essas estratégias, como o nome indica, nos auxiliam na leitura de um texto. Ao ler um texto, precisamos observar o título, as palavras em destaque com letras grandes ou cores diferentes, as imagens, palavras que parecem com português, palavras que você já conhece e uma série de outras coisas do texto. Todo esse tipo de informação nos dizem muito sobre um texto e nos ajudam a ter uma ideia global ou geral sobre ele. Vejamos um exemplo. Ao observar o texto, sabemos que se trata de um cartaz de campanha de saúde, em virtude da forma como ele é construído. E ao olhar para o título, conseguimos identificar que se trata de uma campanha de prevenção contra o coronavírus, ou Covid-19. E o que sabemos sobre campanhas de prevenção? Sabemos que elas visam prevenir a disseminação da doença e incluem formas de prevenção, tais como uso de máscara, higienização, lavagem das mãos, manter distância entre as pessoas. E olhando para as imagens do texto, a gente consegue identificar essas formas de prevenção, ou seja, sem precisarmos traduzir o texto todo, conseguimos ter uma boa ideia dele, com base somente nos nossos conhecimentos sobre o gênero de texto, sobre o mundo, no caso, as formas de prevenção sobre a doença, olhando para as imagens que acompanham esse texto, bem como nas palavras que parecem com português e palavras que já conhecemos. O resto a gente consegue deduzir, presumir ou inferir. Agora, vamos olhar detalhadamente cada imagem. Na primeira, temos uma mulher que, ao que parece, está colocando uma máscara na cara. Olhando o enunciado que acompanha essa imagem, podemos deduzir facilmente que se diz use máscara na cara ou use máscara no rosto, já que face em inglês parece muito com a palavra face em português. No segundo, vemos uma mão que, ao que parece, pressionando um litro ou uma garrafa, que pode ser um desinfetante ou álcool. E podemos deduzir que se trata de limpar e desinfetar. No próximo, temos wash your hands frequently, e a imagem de duas mãos, ao que parece, ensaboando. E podemos supor que se trata de lavar as mãos frequentemente. Depois, temos keep distance from others. E por mais que não saibamos o que é keep, podemos deduzir com base no nosso conhecimento de que ultimamente se mandou muitas pessoas evitarem aglomerações, ficarem próximas uma das outras. Podemos então deduzir que essa frase significa mantenha a distância dos outros. Em seguida temos avoid touching eyes, nose and mouth. Podemos deduzir também, com base no nosso conhecimento de mundo e nas palavras, que se avisa para evitarmos tocar algo, que só pode ser olhos, nariz e boca, já que essas são as vias de entrada do vírus no corpo. Por fim, temos stay home when you are sick. Stay home when you are sick. A primeira parte, stay home, é relativamente fácil de deduzir, já que temos uma imagem de uma pessoa e uma casa, o que poderíamos facilmente entender como fique em casa. A segunda parte, when you are sick, seria um pouco mais difícil para alguém tentar deduzir, mas mesmo assim conseguimos se lembrarmos que no começo da pandemia, os ministérios da saúde pediam para que as pessoas que estivessem doentes ficassem em casa, para evitarem pegar doença ou para evitarem proliferar, transmitir o vírus para outras pessoas. Então, stay home when you're sick
pode ser entendido como fique em casa quando você estiver doente. Por fim, para terminarmos este vídeo, tem aqui um texto e algumas perguntas para vocês responderem com base nesse texto. Lembrem-se de olhar as palavras que vocês conhecem, palavras parecidas, a imagem, lembrar o tipo de gênero e coisas relacionadas a isso para facilitar. A primeira pergunta é: que tipo de gênero textual é apresentado? A segunda: qual é a ideia principal desse texto? A terceira: qual é o objetivo do texto? A quarta: que recursos foram empregados para atingir esse objetivo? E a quinta: muitas vezes a gente precisa usar diversas estratégias de leitura para ler um texto. Ao observar esse texto, que tipo de estratégia você usou para tentar compreender? Foram as letras, alguma letra em destaque, foi o título, foi a imagem que te ajudou? O que você usou para compreender o texto? Escrevam isso aí, respondam e me enviem. That's all for today. I hope you liked the video. See you on the next class. Bye bye, guys.